Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas ao podcast Me Dá um Sorriso. E hoje eu não estarei sozinha novamente. Hoje eu tenho não só uma, mas duas convidadas. Duas super convidadas muito especiais. Gente, esse podcast hoje vai ser muito especial. Olha, eu tô até quase derrubando meu copinho de água aqui. Hoje vai dar o que falar, gente. Mas eu já vou apresentando aqui as minhas convidadas. Elas não são de São Paulo, elas vieram de Atibaia. Quem me conhece já deve estar imaginando quem são, né? Pois é, bem-vindas, doutoras Juliana Marcondes, Olá. doutora Camila. Elas são Olá. sócias e proprietárias da Clínica Manacá, uma clínica lindíssima lá em Atibaia. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso: sociedade, empreendedorismo, mulheres na odontologia, mulheres aí desbravando, né, o empreendedorismo. E estamos aqui abertos aí a vários assuntos. Então, mais uma vez, bem-vindas, é um prazer. Obrigada, Carol, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Ai, que Muito bom, obrigada. que bom. Então já vamos começar aí falando sobre a Clínica Manacá, sobre empreendedorismo, né? Que a gente realmente, assim, na odontologia, eu vejo assim que a gente tem uma trajetória, né? A gente se forma e começa a trabalhar, começa a estudar e chega um momento que a gente pensa em empreender, né? Como foi para vocês assim e em sociedade ainda é um passo a mais, né? Do empreendedorismo, né, na odontologia, porque muitas vezes a gente monta um consultório sozinha, porque a odontologia a gente trabalha muito sozinha. E então eu queria que vocês começassem aí falando como foi esse início da Clínica Manacá, como que surgiu a sociedade. Conta um pouquinho pra gente. Bom, nós nos conhecemos há muito tempo, até muito antes de sermos dentistas, né? E nós nos reencontramos depois de já formadas. Na época, eu fazia a minha especialidade, que é a ortodontia. E eu, na verdade, não tinha um consultório próprio. Eu prestava serviço em algumas clínicas como ortodontista. E comecei a trabalhar no consultório da Camila, prestando esse serviço como ortodontista. E aí, em 2017, nós começamos a participar de alguns congressos juntas, alguns cursos e congressos mais voltados para essa área do empreendedorismo, começamos a conhecer mais sobre gestão de consultórios e clínicas, e aí acendeu uma vontade, um sonho, começamos a sonhar em ter juntas uma clínica maior, né, Cá? Isso. Então, meu primeiro negócio era uma clínica menor, tinha só uma sala, e sempre que outros profissionais iam trabalhar, eu tinha que sair. Então, eu sentia a necessidade de ter mais uma sala. Como eu e a Ju, a gente tem essa afinidade e também nós temos, hoje a gente entende que a gente tem a mesma cultura do que é certo, de como fazer uma odontologia bacana, então a gente pensou em montar um lugar maior, só que aí ter 3 salas, uma para mim, uma para ela e mais outras especialidades que a gente não faz. E hoje a sua especialidade é endodontia? Eu sou endodontista, faço a parte de laser terapia também. Só que nós, como sócias proprietárias da Clínica Manacá, todo paciente que chega de primeira consulta, normalmente sou eu e a Ju que fazemos a primeira avaliação. Então, a gente faz a avaliação, faz um plano de tratamento e vai distribuindo para cada especialidade. Entendi. Então, inicialmente era eu e a Ju, e aí nós temos um time com 5 dentistas, que tem periodontista, implantodontista, protesista e a parte de atendimento infantil também. E a Clínica Manacá, então, tem quantos anos? Tem quanto tempo? Esse projeto? 3 anos e meio. Nós inauguramos em janeiro de 2022. Ah, legal.
E assim, o que que vocês acham, assim, como que é ter uma clínica em Atibaia, que é uma cidade, né, eu sou de São Paulo, é uma cidade no interior, né? O que que representa para vocês ter uma clínica em Atibaia e como é ter uma clínica no interior? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo a gente são de São Paulo, né? E às vezes pensam em mudar para o interior, né? E também para o pessoal que é do interior, que pensa em montar e às vezes fala, não, né, um negócio maior só funciona numa cidade grande. Como é ter uma clínica numa cidade menor que São Paulo, né? Não sei, Atibaia até já é uma cidade um pouquinho maior, né? E o que que representa isso para vocês ali na cidade, né? Nós quando nós inauguramos a Clínica Manacá, nós já tínhamos ali muitos anos atendendo na cidade. Então, nós já tínhamos uma clientela, os pacientes que eram mais fiéis, um público. Então, quando nós fomos para a clínica, nós acabamos agregando, né, os meus pacientes com os pacientes da Camila. Então, assim, a gente já começou a clínica com uma carteira de pacientes. É lógico que durante esses 3 anos aí a gente cresceu bastante, aumentou o número de pacientes, mesmo porque a gente começou a ofertar mais especialidades, mas também a cidade mudou um pouco, porque a partir da pandemia ela cresceu muito rápido. Então, assim, aumentou muito o número de habitantes. Hoje, assim, nós atendemos muitos pacientes que vieram de São Paulo ou de outras cidades e que chegam em Atibaia sem ter um profissional de confiança. Isso né? é legal. Então, a gente tem muito esse público que foi indicado por algum paciente nosso, às vezes por grupos da escola, de WhatsApp, essas coisas, e que chegaram na cidade e ainda não tinham um profissional de confiança. Então, assim, a Atibaia cresceu bastante e hoje não são mais aquelas pessoas que a gente conhecia, que eram da cidade mesmo, tem muita gente de fora. Entendi. Sim. E isso eu vejo muito aqui em São Paulo também, principalmente aqui na minha região. Que muitas pessoas vêm de outras cidades para São Paulo e não tem o seu dentista, né? E aí realmente é um público a se atender, né? É um público que está procurando ali um atendimento, né, especializado, que já tinha o seu dentista naquela cidade, mas quando se muda de cidade é um público que procura. Sim, eu acho que as pessoas gostam sempre de uma indicação de dentista, né? Então, assim, a gente brinca que grupo de mãe e grupo de condomínio são nossos melhores indicadores. E às vezes chega paciente lá e fala assim, nossa, eu recebi 3 indicações de vocês. Perguntei no grupo tal e indicaram vocês. E aí, normalmente, a gente atende a família toda. Pai, mãe, filhos. Então, isso é bem bacana. Entendi. Então, vocês já estão bem famosas na cidade, pelo jeito. A gente tem... A clínica já assim, está bem consolidada pela história que vocês construíram também, inicialmente, individualmente, né? Ali, cada uma na sua estrutura e se juntaram, né? Isso, a gente somou, Somou né? as forças. Então, a gente tem paciente de 20 anos que passam com a gente. Então, como um trabalho de uma e da outra completa, então acaba que um paciente da Ju começa a passar comigo, o meu passa para ela, e aí a gente vai trocando. Então até é uma dica, né, para quem está pensando em expandir, né, de repente se associar, né, com algum outro profissional que também esteja mais ou menos no mesmo nível, né, que tenha o mesmo propósito, né? O que vocês pensam? Vocês chegaram a pensar nisso? Antes ou foi uma coisa intuitiva? Sim, eu acho que a gente foi construindo uma mentalidade juntas, né? Então, acho que isso facilita muito hoje como a gente conduz, inclusive a administração da clínica, porque a gente, lógico, tem opiniões divergentes muitas vezes, mas o propósito principal, a gente vem de uma mentalidade muito parecida, porque a gente foi buscar cursos, pessoas, livros e coisas que... porque a gente também tinha o mesmo interesse de fazer algo com excelência, com qualidade, né? A gente tinha o sonho de crescer, né? Então a gente tinha a vontade. E aí nós fomos nos preparando para isso. Então, de 2017
para até 2022 a clínica realmente existir, né? Então, a gente foi devagarzinho construindo isso, mas eu acho que o ponto forte dessa nossa união, dessa nossa sociedade, é ter uma mentalidade muito parecida, né? Aquela mentalidade de crescimento, de ser sempre aluna, de sempre aprender, né? De ter Isso é muito a importante. humildade e buscar sempre coisas novas. Nunca achar do jeito que tá bom. Não ser acomodadas. Também a gente tem uma coisa muito parecida, que é a gente não tem preguiça de trabalhar, né? Então tem que fazer, vamos fazer. Ah, vai ser difícil? Tudo bem, vamos. Então isso a gente preparou antes. Não foi simplesmente, vamos alugar uma sala e mudar. E vamos tocar. E vamos mudar para lá, né? Foram construindo. Fomos E, construindo. Cami, vocês continuam atendendo na clínica? Sim, continuamos atendendo, que a gente percebeu que a gente nunca pode sair do operacional. Então, assim, essas coisas que falam, você vai montar uma equipe, você só vai ficar no administrativo. É a lei. Não funciona, né? Pode até parecer uma coisa assim fácil, mas não é. Então, a gente faz a parte administrativa, a gente se dividiu nas funções administrativas e a gente continua atendendo. Então, a gente vê as intercorrências, a gente está lá no front. Entendi. E isso é muito bom. Então, foi o que, reforço o que a Ju falou, a gente sempre fica numa posição de aprendiz. Então, sempre melhora. Então, todo começo de semana, a gente faz uma retomada no que aconteceu na semana anterior e quais pontos a gente pode melhorar. Isso que eu ia perguntar. Como é que vocês equilibram o trabalho clínico com a gestão? Para falar a verdade, não equilibra. A gente tenta ter os horários, né? Então, por exemplo, segunda-feira de manhã, já há quase um ano que nós não temos agenda aberta para paciente. Então, a gente começa... Nós duas. As duas. Então, nós começamos a semana alinhando aí o que vai acontecer naquela semana, o que aconteceu, o que a gente precisa resolver, coisas dali da rotina que precisam ser resolvidas. Muitas vezes também chamamos as nossas colaboradoras para alinhar alguma coisa. E o melhor dos mundos seria que só a gente pudesse resolver tudo na segunda de manhã e durante o resto da semana só atender clinicamente. E tá ali para o paciente, né? Só que a vida real, ela não é assim, né? Então, acontecem coisas durante a semana, no meio do caminho, que não deu tempo de resolver, que muitas vezes, na hora do almoço, a gente precisa resolver. Então, assim, na verdade, equilíbrio é meio complicado, assim, não né? Tem um equilíbrio. Não é bem... Não tem não é linear, né? Às vezes tende né? para um lado, às vezes tende para o outro, né? Sim. E, joia, nessa fase de empreender, de planejar, teve algum desafio maior? Óbvio que teve. Vários. Vários, né? Mas teve conta vários. um pouquinho sobre isso, sobre esses desafios ali, o que deu errado, porque nem tudo dá certo, né? Eu acho que a gente tem momentos, né? Então, tem momentos que um ponto chama mais atenção, outro momento tem outro problema, né? Que te desafia. Então, eu acho que organizar como uma empresa, porque a gente tem aquela visão do dentista de que você faz ali o trabalho e vai embora, né? 1 mais 1 são 2, e não é assim. Então, a parte de precificação é um desafio, a parte de liderar a equipe, então, distribuir o que cada um vai fazer, os processos organizacionais. Então, cada hora a gente foi estruturando de uma forma que cada momento a gente olhou para um lugar. Ju, quer complementar alguma coisa? Eu acho que, assim, às vezes quando a gente vê, né, principalmente de fora, a gente vê a clínica do outro, a empresa do outro, a gente acha, nossa, começou assim, né? E não, na verdade, quando a gente foi lá e montou, ficou tudo lindo, maravilhoso, mas na hora que a gente sentou para começar, a gente viu que tinha 1000 coisas que a gente precisava aprender, né? Muitas coisas, assim, a começar por essa visão do consultório como uma empresa, da clínica como uma empresa.
Então, isso foi devagar, que a gente foi aprendendo, né? A gente precisou de ajuda de fora, né? De pessoas mais experientes. Uhum. E acho até que a gente até demorou, porque, assim, no começo a gente tentou ir nós mesmos, sozinhas, né? Uhum. E aí fomos fazendo o que dava, uma coisa de cada vez, né? Então, hoje, a estrutura que a gente tem não era assim desde o início. Houve um desenvolvimento nosso, como gestoras, né? Uhum. E essa parte financeira, inclusive, porque a gente precisa ter uma organização financeira, né, bem correta para que a empresa, né, seja saudável. Então, assim, a gente em vários momentos olhou uma para a outra e falou assim, nossa, o que a gente faz? Tem que fazer isso, 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 mas como, né? Porque assim, a gente é muito... Nós, dentistas, a gente gosta muito de curso, né? Sim. Então, a gente acha que vai num congresso é muito bom. A gente gosta muito de estudar. Então, a gente achava que sozinha a gente ia conseguir. Mas aí a gente acabou vendo que a gente aprende com outros empreendedores, né? É Então, impressionante assim, isso, né? empresário aprende com empresário, não tem uma escola. E aí, a hora que a gente foi mudando a nossa mentalidade e aprendendo sobre como empreender, como gerir um negócio, aí que foi virando ponteiro e aí foi estruturando melhor. Porque eu vejo assim, para quem não sabe um pouco aí mais da nossa história, né? Eu e Juliana, a gente estudou. Bom, nós aqui, né? Se for contar quantos anos de odontologia, tem quantos aqui? 50. Bom, mais 50 anos de odontologia. Bem mais. Bem mais, né? A gente não vai triplicar esse valor, né? Mas, assim, nós já estamos formados há muito tempo. Então, assim, a partir do momento que a gente decidiu empreender, também a gente já trazia uma bagagem, né? De outros lugares que a gente trabalhava, até do que deu certo e do que não deu certo, porque o que não fazer, o que eu falo muito, eu aprendi muito o que não fazer. Isso também é um aprendizado, né? Muito. Eu aprendi muito nos lugares que eu trabalhei, por aí, o que não fazer. Sim. Né? E, claro que também aprendi muito também o que fazer e tal. Então, a gente já começou com um passinho a mais ali, né? A gente já tinha passado por várias clínicas, vários consultórios. Então, já começamos ali a trabalhar a empreender não totalmente do zero, né? Em clínica, assim, né? Sim. Pensando assim, tinha uma né? noção. Tinha uma noção, com certeza. A odontoestética, eu comecei a construir, comecei a expandir em 2020. Vocês em 2021, né? Isso, Sim. 2021 que a gente começou 2021 todo o projeto. que começaram todo o projeto. Então, assim, a gente tem mais ou menos o mesmo tempo, né, de empreendedorismo ali. Então, parece que chega nessa etapa. A gente quer algo mais, né, do que além, né, de servir o paciente ali, de trabalhar sozinho. Parece que a gente sente que pode algo mais, né? Sim. E para quem, por exemplo, falando nisso, né, para quem pensa em abrir uma clínica, o que vocês diriam? Qual seria não tem a dica, né, mas o que vocês, se tiver alguém aqui assistindo a gente que esteja querendo montar uma clínica, esteja nesse processo inicial que vocês estavam ali em 2021, o que você diria? Procure um mentor. Tenha alguma referência. Às vezes você não vai conseguir ter um mentor especial ali, individualizado para você, mas tenha boas referências, estude. Que assim, é muito gratificante. É desafiador, mas ao mesmo tempo também é bem gratificante. Porque assim, sozinho... Assim, demora um pouquinho, mas que é legal. Depende do sonho, né? Se a pessoa tem esse sonho de empreender, vale a pena. A pessoa tem que estar disposta, né? Disposta a passar pelos desafios, porque a gente tem os desafios. Tem que estar aberta, né? Para ir aprendendo, porque é o que a gente estava falando. Nunca é uma coisa assim imediata,
né? Tem a paciência, tem a consistência, tem a repetição. E aí os desafios vão aparecendo e nós vamos passando por eles e vem outros e, na verdade, nunca acaba. É aquela um coisa, trabalho... não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. É uma maratona. É uma maratona Exato. que a gente vai se preparando também no desenvolvimento, né? Ao longo dela. E acho que você tem que estar aberto para aproveitar o processo. Porque assim, você não fica pensando só, ai, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, ai, quando eu chegar lá vai estar tudo lindo. Porque esse processo é lindo, entendeu? É muito legal ver a evolução, as pessoas que estão com você também evoluindo, porque eu acho que o legal disso tudo é isso, não é só você, né? É todas as pessoas que você arrasta com você, com o seu exemplo, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, uma colaboradora, que é a nossa assistente, que está, sei lá, quantos anos juntos? 17 anos. Olha que legal. E ela veste a nossa camisa e vê também que a gente pode trazer ela, que a gente pode ajudar ela a realizar os sonhos dela. Então, acho que empreender é muito mais do que... É impactar de alguma forma a vida das pessoas para melhor. Então, assim, a gente também tem uma estagiária que está com a gente há 1 ano e meio, que a evolução dela é nítida. Então, assim, a gente cobra bastante, só que ela tá afim. Então, como fala, é muito legal eu prefiro segurar o doido do que empurrar quem tá encostado, quem não tem coragem. É verdade. Então, assim, é muito legal você ver que a pessoa quer. Então, assim, para você montar uma clínica, você tem que querer. Vão ter dias que vão ser desafiadores, mas tem dias muito gratificantes. E se apaixone pelo processo. Pelo processo, pela evolução, que a evolução é constante. Você sabe que, nossa, foi muito lindo isso que vocês falaram. E sabe que uma vez, quando eu comecei a sair, né, do mundinho ali da odonto, comecei a frequentar... Foi o primeiro curso que eu fiz de marketing, que era o 8Ps do Conrado Adolfo, né? E eu voltei encantada. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Né? Porque a gente só ia eu só ia em congresso de odonto. Nunca tinha ido num evento, num congresso de outra área, né? De empreendedores. E lá eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, existe um outro universo, né? E quando eu voltei, eu tenho um amigo que ele fez administração, ele trabalha numa rede enorme de hotéis e tal. Então ele né, conhece empresários e tudo. E eu, né, com brilho nos olhos, contando para ele, nossa, né, fui nesse evento e agora eu vou ter que fazer isso. Agora tem o marketing, tem isso, tem aquilo, né? Comecei a falar para ele tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha visto. Ele só me ouviu e falou assim, olha, você vai ver. Agora nesse processo você vai ter um monte de coisa para fazer. Né, você vai trabalhar muito, mas assim, seja feliz nesse processo, né? Procure se divertir enquanto você estiver fazendo. Ele me falou isso lá atrás. Eu falei, nossa, realmente isso daí é uma chave importante, né? Da gente trazer com a gente, né? Então, talvez seja essa uma dica, né? Para quem quer montar uma clínica. Curtir todo o processo, né? Não fazer como um peso, né? Não ser um peso, não. né? É uma escolha, né? É uma escolha, é uma decisão. Então, você tem que estar ali por inteiro, né? Para passar por tudo. E aquela coisa, né? De ouvir os nãos, assim. A gente vai ouvir muitos nãos, muitas coisas não vão dar certo, Sim. Né? Mas a gente tem que entender que faz parte do processo, né? Muitas vezes até ser descontraído, dar risada de um erro, né? E claro que eu estou dizendo assim, né? Porque isso também é uma coisa que eu acho que é de dentista, né? Não só de dentista, mas talvez da área da saúde, que a gente não aceita errar, né? A gente não pode errar, né? Já desde a faculdade a gente aprende isso, que a gente não pode chutar, né? Na faculdade, se a gente... 2 erradas anulavam uma certa. Então, a gente já tinha essa... Tipo, a gente não pode errar, a gente não pode chutar, a gente só pode fazer aquilo que a gente realmente sabe, né? E com critério, porque a gente está lidando com a vida do outro, né? Tem que respeitar a vida do outro. Mas
até por isso talvez eu entenda um pouco essa mentalidade do dentista, né? Mas quando a gente se vê ali do outro lado, como empreendedoras, a gente pode mudar um pouquinho essa chave, né? Que aí sim a gente tem que se arriscar, né? Sim. O empreendedor, ele tem que se arriscar, ele vai ouvir muito não, ele vai errar muito, e isso faz parte do Faz processo, parte. né? Às vezes você está num caminho e tem que mudar de rota. Então, assim, Aham. eu acho que nessa parte de empreender, no momento era para ser de uma forma e você vê que está sendo aplicado, não está dando certo, então você muda. Por isso que não tem receita de bolo. Cada clínica funciona de uma forma. Uhum. Então, E que a gente estava falando lá atrás, né? Falando do que significa, de repente, a Clínica Manacá em Atibaia e na cidade, né? A gente também tem que pensar nisso, né? Que que a nossa empresa, ela contribui para a cidade, Uhum. ela contribui para o país, né? Então, que você falou de trazer pessoas juntas, né? Com você. Você está ajudando pessoas da sua cidade a se desenvolverem, né? Sim. Além dos pacientes, eu sei que vocês têm aí um atendimento de excelência, né? Fala até um pouco mais aí do atendimento de excelência que vocês têm com os pacientes, de educação, de promover ações, né, com outros profissionais. Conta um pouquinho Sim. dessa parte. A gente sempre teve essa visão de entregar para o paciente sempre além do atendimento ali clínico, né, em si, né? Então a gente tem uma coisa que muito forte ali de informar os pacientes, passar informações de qualidade, né, com embasamento científico sobre saúde, né? Então, os outros dentistas que trabalham com a gente também têm um padrão, né, de atendimento e a gente todo mundo segue mais ou menos a mesma filosofia ali, né, de trabalho. E a gente sempre busca isso, informar o paciente, se a gente às vezes precisa indicar, porque na boca a gente vê muita coisa. E a gente pode diagnosticar muitas doenças através da boca, né, do nosso exame clínico. Sim. Então, às vezes, você precisa indicar um outro profissional, um outro médico, né? Nós fazemos lá na clínica um tratamento para ronco e apneia do sono, que envolve outros profissionais também. Então, nós temos um grupo. Vocês estão conectados, né? Conectadas, inclusive o grupo chama Conexão Sono. E nós trouxemos médico, neurologista, otorrino, nutricionistas, fonos, fisioterapeutas que trabalham com sono também, para que quando aquele paciente às vezes não vai poder ser atendido só por nós, a gente precisa direcionar para outros profissionais, a gente já tem um grupo que também fala a mesma língua, que também tem esse olhar para o sono, como nós temos. E por quê? Porque isso agrega para o paciente. É diferente de você falar para ele, procura um médico para resolver o seu problema, mas vamos direcionar ele para aquela pessoa que está também ali envolvida com aquela especialidade. Então, a gente tem isso de acolher o paciente, de acolher ele como um todo, né? Ver não só a boca, mas, né? Então, a gente faz muitas ações, muitas coisas com o paciente, com profissionais, né? A gente tenta se integrar ali na cidade com outros dentistas. Nós temos ótimo relacionamento com outros dentistas de outras clínicas, né? Então, a gente tem esse olhar também diferente. às vezes a gente entende que hoje, como tem muita informação, né, a pessoa não sabe direito aonde buscar. Exato. Então, eu acho que a gente tem como obrigação ser educador do nosso paciente. Então, educar em questão de saúde bucal, como escovar o dente, parece que é uma coisa tão simples, né? Como escovar o dente, como passar fio dental, como higienizar a língua. Profissionais que falam a mesma língua, então, por exemplo, vai indicar para um outro colega para fazer um procedimento que a gente não faz. A gente tem uma relação bem amigável com vários colegas lá da cidade.
Ah, isso é importante, né? Não deixa isso que você falou do paciente, da gente informar o paciente, né? Porque eu vejo que os pacientes têm dúvidas, né? E muitas vezes, assim, a gente que tem um relacionamento mais próximo com o paciente, vocês também, né, há muitos anos com o paciente, ele quer ouvir da dentista, dentista dele, dele, ele não é. quer ver no Instagram. É. Né? Eu vejo até por mim. Outro dia eu fui numa dermatologista e ela me explicou lá toda aquela rotina, e passa um creme, passa outro. Nossa, eu me senti bem paciente, assim, tipo, oi? Chegou em casa, eu olhei e eu falei, meu Deus, Sei o nem que, por que eu onde tenho que começa. fazer? Aí eu mandei mensagem de novo lá no WhatsApp da clínica. Eu falei, olha, assim, me desculpa, mas como é que é mesmo? Pode me mandar um por escrito? Pode me mandar? Aí ela me mandou de novo e tal, porque assim, eu não queria entrar no Google e Sim. ver alguém dando uma dica. Eu quero que a minha doutora me explique, Sim. Sim. né? E quando eu me senti nessa posição, foi mais um aprendizado. Eu falei, nossa, o meu paciente pode sentir isso também, né? Ele não quer entrar no Google para ver como que escova o dente, como que passa o fio dental. Ele quer que a doutora dele Explique. cuide dele, Indique, né? indique, prescreva uma pasta, indique uma escova. Aham. A gente até acabou fazendo materiais já. Então, Uhum. assim, às vezes precisa indicar uma escova elétrica, uma escova com irrigação. Então, a gente já colocou, fez na gráfica, assim, bonitinho. E para e já dar todo indica esse pro cuidado paciente. para o paciente, né? Ai, muito legal. Bom, voltando ao empreendedorismo, né? Porque a gente, dentista, a gente Dentista sempre adora falar de dente. vai falar de dente, né? Se tem a brecha, a gente já começa. Voltando a falar da sociedade aí, né? Os bastidores aí da sociedade. O que vocês, Cami, Hum. o que você identifica, assim, na Juliana, de uma qualidade dela como sua sócia, assim? O que você... Depois Olha. você, Juliana, já vai pensando Já vou o que você vai falar. pensando. Já tô pensando. Qual a maior força que vocês veem uma na outra? Olha, eu admiro muito a Ju, porque ela é uma pessoa muito dedicada. Ela sabe ouvir. Isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo. Então, assim, ela ouve. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, ela ouve bastante e fala pouco. Isso é bom. Então, assim, ela é muito dedicada, ela é focada. Então, assim, eu gosto dessa parte dela, que ela tá sempre te trazendo para a razão, sabe? Então, às vezes, em 2 palavras, tá aquele fervo, né? Aquele olho do furacão. Eu olho pra Ju, ela fala, não. 2 palavras. Eu falo, nossa, é isso. É isso. Então, assim, eu sou muito falante, né? Eu já quero resolver. Aí a Juliana fala, isso não é importante. Vamos fazer tal coisa. E aí eu tô aprendendo isso com ela, porque às vezes eu me atropelava. Eu deixava de fazer alguma coisa porque um problema aparecia, aquele problema não precisava ser resolvido naquele momento. Então eu aprendi muito isso com ela. Além de ser, assim, uma pessoa muito... Vamos te dizer, muito honesta, ter uns valores muito parecidos com o meu, de espiritualidade, de dar sempre o seu melhor. Admiro muito a Ju. Eu vou chorar. Devia ter deixado essa pergunta para o Ai, final, vou chorar, né, vou estragar a gente? maquiagem. Eu também já tô chorando. E você, Ju, qual é a maior força que você vê na Cami? Bom, força, ela tem muita força. Ela é uma pessoa muito focada. Ela não desiste fácil das coisas, isso é muito bom. Outra coisa, ela é mais observadora do que eu, mais detalhista, entendeu? Ela é mais detalhista do que eu, sou mais objetiva, então eu faço as coisas muito mais resumidas, assim, sabe? Então, por isso que eu acho que ela fala isso de que... eu falo 2 palavras aqui porque eu sou bem resumida mesmo. Você é resumida. Mas ela é objetiva, né? Eu sou Então- objetiva. Ela já não. Eu acho que por isso que completa, né? Porque ela não, ela é mais detalhista, ela observa detalhes que às vezes para mim passa desapercebido. Clinicamente ali, até com
com as dentistas que trabalham com a gente, ela é bem criteriosa, ela é preocupada com os detalhes, então ela passa isso para as meninas, o passo a passo, a etapa. É o endodontista, né? É endodontista, é coisinha minúscula, ela vê. Ele vai lá no canal lateral. E essa parte, né, de valores, eu acho que a gente é bem parecida nisso, né? A gente tem uma confiança total uma na outra, né? Então, por exemplo, se eu faço uma coisa e decido aquilo porque vai da minha parte ali, tá tudo certo. E ela a mesma coisa. Então, ela, às vezes, no começo, ela ia fazer a compra. Ah, então, olha, comprei aqui 2 detergentes. Ah, não precisa me falar. Quanto que é? Quanto que é? o Porque, assim, financeiro. porque eu confio, eu sei que ela é honesta e senão não teria... Eu né? fiz uma avaliação, né, também fiz uma pesquisa, porque com a Ju a gente tem que pesquisar tudo, porque eu tá? sou financeira. Né, a Juliana. Então, assim, quando eu chego nela, ela já sabe que eu já fiz 3 cotações, mas e que Não também, vem. assim, foi o melhor custo-benefício, o melhor produto com o melhor preço. E que mais? Eu acho que é isso, é ser mais observadora e também, assim, às vezes com o trato com as meninas, ela repara coisas que eu não reparo. Então, tipo assim... Ai, tem uma pessoa lá, uma colaboradora que tá mais estressada. Às vezes eu falo, nem Ela tá percebi. estressada? Ai, você viu que ela tá diferente? Tá, não percebi. Porque eu tenho mais esse lado objetivo. Então, eu acho que isso que é legal, né? Que tem a gente tem muita coisa parecida. Eu acho que os valores são importantes de serem parecidos, né? Mas cada uma com a sua individualidade, eu acho que isso complementa. E aonde a gente quer chegar. Então, além dos valores morais serem parecidos, a gente quer chegar para o mesmo lugar. Então, a gente rema na mesma direção. E aí, quando você se associa, né? Você precisa, né? É como um casamento afetivo, né? Tem o marido e a mulher, ele tem que ter os mesmos valores para constituir família, para criar os filhos. E a sociedade, eu acho que ela é até mais desafiadora, porque a relação marido e mulher, você ainda tem o amor, né? Dorme abraçadinho, os filhos, né? mas assim, a sociedade, você tem que estar junto, né? Essa seria a minha próxima pergunta. O que fazeria... o que faz uma sociedade dar certo? Né? Essa seria a minha próxima pergunta. O que faz uma sociedade dar certo? Eu acho que admirar a pessoa. Então, assim, admirar, tá junto. Então, é assim, se ela confia em mim, eu confio nela. Se eu decidir uma coisa, pode ter dado tudo errado. Mas, assim, a decisão é nossa. Então, assim, eu quis comprar essa xícara. Aí, a xícara começou a descascar. Ela pega e fala, bom, comprou, paciência. Então, acho que é você estar junto em todas as decisões. Pode dar certo, pode estar errado e estamos junto. Tipo, não tem essa, mas deu errado, mas foi você que escolheu. Não, se a gente decidiu, né, de repente, eu tenho uma opinião, ela tem outra. Mas a gente vai seguir, vai a opinião dela. E se deu errado, ok. As duas decidiram juntas, entendeu? Não tem uma cobrança assim do tipo, você foi lá e fez, deu tudo errado. Entendeu? Não tem isso. Respeito muito. Então, assim, não tem essa de, tô estressada, respondi mal educada. Não. É assim, a gente se respeita bastante, a gente se trata com cordialidade. Respeito, né? Então, assim, é confiança, é respeito, é tá afim, né? Que dê porque, certo, assim, né? tem dias que, por mais que a gente tenha os mesmos sonhos, somos de personalidades diferentes, tem dia que não tá entrosado muito bem, no outro dia tá, mas, assim, a gente rema para a mesma direção. Eu acho que isso é muito significativo. E o que você falou, né? Às vezes uma tem uma opinião, outra tem outra opinião. E aí, como vocês chegam num acordo? Como vocês lidam quando vocês têm opiniões diferentes? O melhor argumento. Quem tiver o melhor argumento ganha. Ganha o melhor Vence argumento. quem convencer a outra. Exatamente, com seus argumentos. Muito isso. bom. Apesar que eu acho que a gente está entrando numa sintonia
que No começo, a gente argumentava mais. tinha mais Aham. opiniões divergentes, Convergentes, assim. né? Uhum. Mas agora é bem parecido. Uhum. Às vezes, o que define um pouco é o perfil. Então, às vezes tem um determinado assunto, a Ju pensa de uma forma, eu penso de outro, aí cada uma fala o seu, a gente fala, então vamos fazer tal coisa. Ah, tá. Ou então, levam para mentoria. Ou leva para mim. Ou leva para mentoria. É isso. Não é? Vamos falar um pouco da mentoria. O que e não só da mentoria, mas assim, voltando lá, né, naquela parte que acho que essa parte a gente poderia esmiuçar um pouco melhor. Como foi essa construção, né? Aonde vocês encontraram esse material de apoio, né? De cursos e o que exatamente? Para a gente realmente direcionar quem Sim. estiver interessado. O que cursos, onde procurar, o que fazer Então, para se desenvolver, para um dentista se desenvolver como um empresário. Então, na verdade, a gente foi buscando e dando cabeçadas, assim. Então, assim, Uhum. logo que a gente montou a clínica, a gente estava super perdida, porque no início nós éramos como um condomínio. Então, eram 3 salas e nós dividimos despesa. Então, eu tinha o meu caixa dos meus pacientes, e, né? A Camila tinha o dela. E ainda no começo a gente não tinha tanto atendimento na 3ª sala, né? E aí a gente dividia as despesas. Uhum. Aí logo que a gente começou na clínica, a gente contratou uma consultoria. E ele ajudou muito a gente, assim. Ele começou a plantar a sementinha ali Aham. da empresa, de ter uma empresa única, né? Essa consultoria, desculpe, era especializada em odontologia ou era geral? Era Especializada. especializada em odontologia. Era uma empresa consultores para consultórios Isso, odontológicos. chamava Altera Consultoria. Uhum. Então, era um consultor, era mais um consultor financeiro, né? Sim. E então ele ajudou a gente com planilha, em todo o de imposto, precificação. Só que era bem complexo. Aham. Para mim é bem difícil. Eu não consegui entender. A Ju até tem uma facilidade maior com isso. Então, assim, e um pouquinho antes de montar a clínica, a gente também fez uma vivência lá no Rio Grande do Sul com o Celso Hort, com a parte de atendimento. Ah, que legal. Que foi Não, também é uma referência. é uma né? Eu não fiz referência. essa, mas realmente é uma referência. De atendimento. Muitas clínicas de sucesso fizeram E uma esse... odontologia, vamos usar a palavra clichê, né? Humanizada, né? Mas é aquela odontologia focada na saúde mesmo Na do saúde. paciente. Né? Porque, lógico, a gente quer ter resultados financeiros, mas eu acho que tem que ser dentro da ética, né? Sim. a gente não Então, pode- com o Celso, a gente aprendeu muito isso, né? Que você tem que respeitar ali, né, o que é realmente necessário para o paciente, colocar o paciente como um centro, né? Do atendimento ali. Uhum. Então, ele tem essa visão e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aham. Então, fizeram primeiro essa vivência lá no Celso Hort, depois A contrataram consultoria. a consultoria. E aí, E aí, depois? Aí o que aconteceu? Aí continuamos, a gente não estava preparada ainda para essa visão de empresa caixa único, né? Uhum. E aí a gente foi ainda trabalhando, e aí quando chegou em 2024, a gente já estava ali com a clínica mais consolidada, andando bem, com mais profissionais trabalhando para a gente, né? E aí a gente se viu no momento assim, está indo tudo maravilhosamente bem, mas a gente quer crescer mais. E aí, o que a gente vai fazer? Uhum. Né? E aí foi que nós conhecemos a mentoria, né, da Guirá, com o Bira e a Fernanda, que foi, assim, a virada. Foi a virada. Que foi quando a gente decidiu que a gente ia ter uma sociedade de fato, que viraria uma empresa, né? Com tudo que uma empresa tem. Então, CNPJ mesmo. E, então, isso faz mais ou menos um pouco mais de um ano. E foi eu acho que assim, a mentoria foi a grande mudança. Entendi. Porque é uma liderança que a gente tem
que guia a gente. Lógico Uhum. que tudo nós fizemos, colocamos em prática, mas assim, a visão Aham. mudou Mudou totalmente. totalmente, né? Porque na mentoria, além do acesso ao mentor, né, tem os outros empresários e colegas que estão ali também, né? Que um vai elevando o outro, né? Sim. Isso mesmo. E foi um divisor de águas. Uhum. Lá a gente desenvolveu a nossa mentalidade, a nossa liderança, Uhum. trocar com outros profissionais. Então, Isso eu acho importantíssimo. profissionais que chegaram aonde você quer chegar, profissionais que estão iniciando. Então, a gente troca muito. Então, a gente aconselha pessoas, as pessoas Uhum. aconselham a gente. Então, fazer parte desse ecossistema é muito, muito gratificante. Né? Outro dia eu vi o Flávio Augusto falando Aham. uma frase que eu achei linda e emocionante até. Que ele fala que no mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, você vê um grupo que se ajuda, um grupo de dentistas, empresários, e ele estava falando de grupos de empresários também, né? Aham. Fora da odontologia, que estão ali para se ajudar, para todo mundo crescer junto, É. né? Então, Aham. assim, é muito legal. É É. muito legal estar nesse meio, Uhum. né? E aí você vê que, assim, você tem crescimento, mas é tão legal ver também o outro, outro. né? Às vezes eu fico Aham. mais emocionada, às vezes, de ver que aquela pessoa que no começo estava ali, nossa, Uhum. cheio de problema e não conseguia nem pagar as contas. Daqui a pouco a pessoa Aham. fala, gente, eu consegui, Eu consegui. sabe? É. Por mérito dela, né? Pelo Aham. trabalho, pelo esforço, mas assim, um grupo que está se ajudando e você vê que todo mundo fica feliz pelo outro. O Uhum. sucesso Né? de um é o sucesso de todos, Sim, né? porque é o sucesso da categoria, né? Da gente sair daquela lama de dizer que dentista não ganha dinheiro, né? Dentista não é sobre dinheiro, mas é sobre o prestígio que o dentista dá para sua profissão, né? Sim. Né? A gente ouve muito, né, dos dentistas, odontologia não dá Não paga as certo, contas, não né? paga as contas e, enfim, não dá para evoluir, né? Eu acho que fazer parte de um grupo como esse, a gente está ajudando a odontologia a elevar a odontologia, Sim, né? A sim. elevar a odontologia para um nível maior, Que é o né? poder da ambiência, né? que é o poder da ambiência. Então, O nosso colega, porque a gente não pode ver isso como uma concorrência, né? não. O nosso colega melhorando, a odontologia está melhorando, né? Isso. E que eu ia falar, perdi, Cami. Você ia falar alguma coisa? É que vem tanta coisa na cabeça da gente e falar, eu lembrei disso. Não, que é isso. Você participar de um grupo desses, tá todo mundo buscando evolução. Então, todo mundo quer evoluir, todo mundo quer melhorar. Então, assim, você tá num grupo de 5 pessoas que querem melhorar, você vai ser a sexta. Sim. Então, às vezes, a gente vê gente reclamando e colocando a culpa no governo, no paciente. E, na faculdade verdade, que não ensinou. Mas, gente, isso eu falo desde sempre. sempre teve, né? A função da faculdade não é ensinar a gente a ser empreendedor. Eu não acho que seja, sinceramente, eu não acho que seja a função da faculdade de odontologia ensinar empreendedorismo. Isso mesmo. Eu acho que eles cumpriram, pelo menos a nossa faculdade, a sua faculdade, cumpriram muito bem o propósito aqueles Formação se propuseram, técnica. uma formação Técnica, técnica como dentista, né? Nossa, a gente teve uma formação, uma bagagem excelente, Sim. né? Essa é a função da faculdade de faculdade. odontologia, né? Agora, claro, para a gente empreender, para a gente evoluir aí no mercado, a gente precisa continuar estudando, né? Sim, sempre. E sempre, tanto com a odontologia, né? Que a gente tem que estar todo ano em congresso, porque tudo evolui, né? Muito tudo, rápido. Tudo a gente precisa atualizar. O celular todo ano tem que atualizar. O iPhone todo ano lança um novo. A odontologia, toda hora a gente na área da ortodontia, quando a gente começou, a gente trabalhava com aparelho fixo. Agora a gente teve que aprender tudo de novo com os alinhadores. Sim. Né? E tem que se reinventar mesmo, Tem que né? estudar, É. né?
tem que estudar. Você também, quando na endo, né, Imagina, era na mão, era na na mão. lima. Hoje tem microscópio, hoje tem Rotatório, guia, ultrassom. tem, enfim, né? É. Tem muitas coisas, então a gente não pode parar, né? E eu acho que nessa parte de empreendedorismo a gente também tem que ir atrás para aprender, Sim. né? E aí a gente tem que ir atrás daquelas pessoas que já passaram pelo que Sim. a gente vai estar passando, É, né? Que já tem essa vivência, já tem esse know-how, já organizaram as suas próprias clínicas, né? Então, assim, eu acho até que você ter uma pessoa dessa te faz encurtar os caminhos, né? Sim. De repente você não vai precisar errar tanto para acertar, né? Uhum. Algumas coisas eu falo, nem vai aí que aí não vai dar certo, né? é. Então, eu acho que é muito válido. É. Porque daí você entrega uma odontologia de qualidade e também com todo mundo feliz. O paciente feliz porque ele recebeu um bom tratamento. O dentista feliz porque ele fez um bom trabalho. Uhum. E também que ele Foi bem remunerado é, pelo trabalho pelo que ele fez. está entregando. Então, é Aham. assim, é aquela gratificação recíproca. Tá todo mundo contente, É. né? Então, é uma entrega justa. Isso. A gente tem que ser justo, tem que ser honesto, tanto com o paciente quanto com o profissional que está trabalhando, Sim. né? A gente está ali servindo, né? Claro que a nossa profissão é servir, né? Mas com justiça também, né? Sendo justo e honesto para os dois lados. Porque senão também não a conta não bate. Não fecha. Também não é justo, né? Alguém está em desvantagem, né? Porque o que eu penso, por exemplo, faculdades de administração. Existe faculdade de administração, no geral, né? Formam-se administradores, não tem faculdade de empreendedorismo, né? E a administração acaba sendo muito genérico, né? É diferente você administrar uma loja, você administrar não sei, um posto de gasolina, um restaurante e um consultório odontológico. Claro que, assim, a essência da administração, né, da empresa, tem ali aquela estrutura organizacional de uma empresa que eles aprendem, né, na faculdade e tal, que a gente adequa ao consultório. Mas o consultório tem as suas particularidades, né? E nada como quem trabalha no consultório. Um dentista pra ter essa visão, que tem né? essa visão. Porque um administrador, quando ele vem de fora, ele tem que aprender o nosso trabalho para poder fazer, individualizar para a odontologia, né? Isso daí eu vejo que, assim, a gente perde muito tempo. Eu vejo que, poxa, às vezes quando eu contrato alguém, tipo, vou contratar, sei lá, uma pessoa para fazer uma coisa aqui no meu consultório. O tempo que eu tenho que ensinar para ela, para esse profissional, o que é odontologia, né? Então, olha, tem que isso. Aí o tempo que eu perco para isso, você fala... Você vai lá e faz. Meu, que adiantou? Porque eu estou tendo que fazer, porque a pessoa não sabe a realidade da odontologia, né? E aí, depois de passar por tudo isso, a gente já vai criando, né, os nossos processos, a gente já vai criando ali a nossa jeito de fazer, né? Porque se a gente toda hora for chamar alguém que não é da área de odontologia, eu vejo que a gente perde muito tempo com isso, né? Os processos dentro de uma clínica odontológica são assim... Só a gente sabe. Acho que só se compara a um hospital, né? É muito diferente de você até administrar uma clínica médica, que não tenha procedimento, vai só de consultas, e você administrar uma clínica odontológica. Assim, os processos são imensos, assim, né? Tem muita coisa e tudo é processo. Então, esterilização tem um processo, até a arrumação da gaveta tem um processo, né? A infinidade de materiais que nós temos que ter, controle de estoque, né? Então, assim, a clínica, para ela funcionar, ela tem muitas variáveis ali, né? A recepção, como que atende, quando o paciente chega, para onde que ele vai, o que ela orienta. Então, assim, são muitos processos. E eu acho que são processos muito particulares.
e que só o dentista mesmo sabe. Então, eu acho que assim, é até difícil uma pessoa não dentista administrar uma clínica odontológica. Isso. Sim. Eu acho assim muito difícil. É Ele muito pode difícil. administrar bem o financeiro, as planilhas, assim, mas Com gerenciar. assessoria do dentista, porque Com o dentista que vai ter assessoria. que ensinar para ele a precificação, né? O quanto Sim, o que Quanto que significa vai- cada material. Vê quantas quando a gente horas. faz lista de precificação, a pessoa fica lá, quanto você usa de algodão? Tanto. Ah, aí eu sei Mais ponho ou lá, menos, a né? gente sabe. Porque eles não sabem, né? Então, acho que a odontologia é muito particular nisso, assim, nessa parte de gestão mesmo, né? Bom, e aí com toda essa bagagem aí que a Manacá deu para vocês, né? Assim, ajudou vocês a construírem, né? Todo esse processo aí que vocês já vêm desenvolvendo. E qual seria o próximo passo? Qual que O próximo Você passo, resposta. Você anunciar. pode responder. eu posso? O que será que a responder? gente vai Você anunciar? pode mesmo Vocês têm, responder. assim, é uma pergunta aleatória. Vocês têm mais algum Não tô projeto sabendo, em né? mente, assim? Tem gente algum tem. projeto em mente? Pensando aí nessa vivência do empreendedorismo, na sociedade. Vocês. Pode anunciar, Carol. Ai, a gente tá brincando aqui, mas é que a gente, né, pensando aí em toda essa conversa, tudo que a gente já construiu, né, nas nossas clínicas e a nossa história, né, de amizade, né, minha com a Juliana, que vem desde do início da faculdade, depois a Juliana já era amiga da Camila, mas eu vim conhecer a Camila depois, né? E formamos aí um trio de amizades. Então é assim, é telefone. Ah, o que está acontecendo aí na Maracá? Ai, me ajuda aqui, não sei o quê, aqui, o que você está fazendo? Quanto você está gastando? Ai, eu tô tanto, né? De toda essa troca, a gente... E também, né, de estarmos aí junto com a mentoria do Bira, né? De todo esse foco aí de ajudar as pessoas, né? Sim. Eu acho que assim, a gente sempre se ajudou, né? Sim. A gente sempre se ajudou, A gente né? só não sabia o nome disso. Exato, Mas a gente sempre trocou. A gente sempre trocou, né? Eu e Juliana, assim, desde o comecinho ali da faculdade, a gente sempre se ajudando, estudando juntas, né? Especialização, curso, morando junto, né? Uma sempre ajudando a outra, direcionando em trabalhos, né? Vocês também trabalhando juntas, se ajudando. E eu acho que a gente chegou num ponto de que a gente resolveu expandir, né? Sim. Expandir e pensar em ajudar outros profissionais, pessoas, né? Então conta aí, Ju. Eu vou contar. Vocês são Sobrou as pra mim, convidadas, né? Eu vou deixar para vocês fazerem esse anúncio. Então, diante de toda essa nossa experiência e acho que de participar de um grupo, a gente veio essa vontade, né? Surgiu essa vontade nossa de juntas podemos ajudar outros profissionais que estão passando pelos desafios de empreender aí na área da saúde. Então, nós decidimos ter uma mentoria nossa para ajudar, né? Nós três. Nós três. Para nós ajudarmos outras pessoas, né, a trilhar os caminhos e ter fazer um grupo novo, um grupo de ajuda, de trocas, né, para evoluir, Continuar elevando a odontologia, né, Sim. ajudar os profissionais que estejam iniciando, que queiram passar por esse processo que a gente passou, né, com o nosso acompanhamento. Isso. Né? A gente está aqui dispostas a servir, além dos pacientes, além da nossa equipe, né? Também a servir os colegas, né? Que estão nessa trajetória, a evoluírem na profissão, evoluindo a odontologia, né? Oferecendo melhores tratamentos aos seus pacientes, né? De forma de que tenha, né, uma recompensa. uma recompensa. Sim.
que é encurtar os caminhos, né? Encurtar os caminhos. Então, assim, a gente viu que a gente pode ajudar as pessoas, pegar na mãozinha e dar uma direção. Uhum. Falar, faz assim, vai de tal forma, desse jeito pode ser que não dê. Uhum. Então, assim, depende 100% da pessoa, dela Uhum. querer. Mas ter alguém para te aconselhar, tá com você, isso você vai conseguir resultados muito mais rápidos do que sozinho. Então, assim, quando a gente se associa com alguém, né, juntos, nós vamos mais longe. Sozinho, a gente até consegue, mas demora um pouquinho mais. É. E eu vejo, assim, que a nossa profissão de dentista, a gente está sempre muito sozinho, né? Uhum. Então, assim, até a mentoria ajuda numa palavra de estímulo, né? A pessoa que ali não deixa você desistir, que está sempre vendo por um outro lado. Olha, eu já estive aí, eu já sei o que você está sentindo, eu sei o que você está Passa. passando. Então, olha, segue por esse caminho que comigo deu certo, seguindo por ali. Então, é bem provável que vai funcionar, né? E assim, é legal você mostrar que você também já passou por aquilo. Aham. Então, às vezes a pessoa vê, nossa, olha que legal, elas têm uma clínica já tem mais de 20 anos de profissão, mas a gente já teve 5, já teve 10. Aham. Então, assim, a gente já teve momentos em que pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vou dar conta, aí dá. Então, isso que é legal, você saber que somos gente como a gente e a gente quer ajudar os nossos colegas a ter seus resultados do jeito que você sonha, resultados extraordinários dentro de cada sonho de cada pessoa. É. Que é possível, né? A gente ouve possível. muito por aí que, não é possível. Isso. Sim, com organização, Sim, né? vontade. Com meta, com estratégia, Disciplina. né? Porque também não é um conto de fadas, né? Uhum. Não, ninguém tem uma varinha de condom e faz o negócio funcionar. Não é mágica, Não é né? mágica, mas é possível, né? É possível. Com certeza. Então, Nós somos provas de que é possível. somos provas de que é possível. Está lançada É. a nossa mentoria. E já tem nome essa mentoria? Já tem nome. Transforme. Então, hoje lançamos a nossa mentoria Transforme. E vamos contar para o pessoal, então, já que a gente já fez o lançamento, como que funciona para quem é. Então, já demos é para profissionais da saúde, dentistas, ou, de repente, até algum outro profissional da saúde, né, que esteja iniciando, que queira uma parceria, que queira uma direção, né? Sim. O que é a mentoria? A mentoria é uma página, não é um curso, né? A mentoria é uma página em branco. A gente faz uma entrevista, entende a situação do profissional. mentorado, do profissional, e a gente juntos vamos trilhando um caminho, entende aonde o profissional está, onde ele quer chegar, né? E aí juntos a gente vai trilhando a jornada, né? A maratona, e ajudando ali a direcionar e ajudando ali o mentorado a chegar Nos resultados nos que resultados ele almeja, né? É isso aí. Falou tudo, Carol. Bom, então, vamos aproveitando aqui. Já vou pedir para vocês deixarem os contatos, né? Instagram, para quem estiver assistindo, entrar em contato com vocês. A gente também já vai deixar na descrição, no link, já algum material também informando sobre a mentoria, mas para entrar na nossa mentoria, só entrar em contato com uma de nós 3. Então, Ju, qual é o seu @? Qual é o seu contato para quem quiser falar com vocês? Se você quiser deixar uma última mensagem. O meu contato no Instagram, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Juliana Marcondes Reis. E o da Clínica Manacá. E estou aí aberta para falar sobre a mentoria, para falar sobre odontologia, para tirar dúvidas dos pacientes e dos colegas. E quero agradecer a Carol por essa
imagina. oportunidade de estar Eu aqui. que Foi uma delícia, agradeço. nem vi o tempo passar. Não é? Eu achei É que assim. 1 hora ia ser muito, que não, né, não ia É ter assunto, assim. mas dava para ficar aqui mais 1 hora. É sempre assim. E foi ótimo, adorei a experiência. Eu que agradeço vocês terem vindo lá de Atibaia. Fazer Cami? gancho nos agradecimentos da Ju. Confesso que estava bem nervosa, tá? Meu primeiro podcast, tô aqui me controlando. Sou extrovertida, mas quando vê câmera, eu travo. Tá vendo? Então, meu @é kconsulim. Tem o da Clínica Manacá. E a gente deixa o celular? Você deixou não, né? Não, E... não precisa. Olha lá o nervosismo. E um conselho que eu dou é assim, bem Walt Disney eu vou falar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, esteja perto de pessoas que te levem para o próximo nível e pode contar com a gente, que a gente está aqui para ver o melhor do resultado dos nossos colegas. O sucesso de um é o sucesso de todos. É isso aí, Cami, falaram tudo. Bom, eu agradeço demais a presença. Vieram lá de Atibaia, fecharam a clínica para estar aqui, né? E aí também, assim, furando a bolha, né? Estando aqui, falando num podcast, né? A gente fica nervosa, mas é isso aí, é mais uma dica. A gente precisa se desafiar, né? Exato. Precisa sair. E é um desafio mesmo. É um desafio, né? A gente precisa se desafiar, ter coragem, arriscar. Isso né? mesmo. Porque assim, as oportunidades aparecem. Aham. E não adianta você falar, depois eu vou. Às vezes a oportunidade passou e você perdeu. É. Então é assim, tenha coragem e vai. E no fim dá tudo certo. Dá tudo certo. Então é isso, gente. Então, deixo aí mais uma vez o meu agradecimento para vocês e o convite para vocês que estão assistindo, principalmente que querem aí se desenvolver na odontologia, que querem fazer uma odontologia diferente, que não querem deixar para 2026. Ano que vem eu entro, ano que vem eu faço. Já abrimos para esse ano, para você mudar o seu resultado esse ano. Vem com a gente, entre em contato com a nossa mentoria, que a gente já está aqui no gás, animadíssimas para fazer o seu 2025 diferente. Então, obrigada também por estarem aqui, por acompanharem o podcast. Já encaminha para aquele seu amigo dentista, para quem você conhece, que precisa assistir esse episódio, tá? Curte, sininho, tudo aquilo. E antes de ir embora, me dá um sorriso.